Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Planilheiros Brasil. Eu sou Renato Lira e hoje vamos falar sobre como remover prefixos de palavras a partir de uma lista de prefixos que pode ser atualizada de maneira dinâmica. Essa aula de hoje foi inspirada numa pergunta do Joaquim, que comenta assiduamente nos nossos vídeos do canal, e se você tiver alguma outra dúvida que possa nos dar ideias para novos vídeos, seja sempre bem-vindo. Então, basicamente, ele tem uma lista, né, com prefixos que a gente gostaria de remover a partir de uma coluna com algumas palavras-chave. Ou seja, todas as palavras iniciadas por algum desses prefixos eu gostaria de remover. Então, dado esses dados, por exemplo, essa linha 1, eu gostaria que no final das contas ela fosse 1, 2, 3, 4, VOE. Assim como o último item dessa linha 6, a gente gostaria que ao invés de K1, 2, 3, 4, ele iniciasse como 1, 2, 3, 4, traço e o resto da palavra. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode adicionar uma coluna personalizada. E com base nessa coluna personalizada, a gente consegue ver o nosso gabarito. E como a gente tem vídeo aula explicando como a gente declara variáveis na linguagem M, está no link na descrição aqui do canal, a gente usa a mesma lógica que a gente usa para escrever variáveis no DAX, a gente consegue usar essa mesma lógica para escrever variáveis em uma expressão um pouco mais complexa aqui na linguagem M. E como que eu declaro variáveis no M? Eu coloco let, Shift Enter, vou dar 4 espaços aqui, e eu vou colocar aqui a minha palavra, ou seja, eu estou criando uma variável do valor palavra, que vai ser igual a o valor embaixo da coluna palavra, linha a linha. Nesse caso, na linguagem M, a gente tem que dar o vírgula, Shift Enter para quebrar, e agora eu gostaria de ver se ela é iniciada por algum item daquela lista, ou seja, podemos escrever, por exemplo, item da lista. E esse item da lista, a gente pode usar uma função de lista chamada list.contains, a partir de quem? Da lista. Eu gostaria de ver se a palavra é iniciada pela própria palavra. Então, dessa forma, a IntelliSense está nos atrapalhando aqui, mas basicamente eu pego todos os itens da lista e verifico se, na verdade, teste status palavra, vírgula, o item da própria lista. A gente tem vídeo aula sobre it, a gente tem vídeo aula sobre list, essa expressão é um pouquinho mais complexa, mas a gente consegue escrever. E dessa forma a gente consegue criar uma outra lista que seria o prefixo a remover. Prefixo a remover, que seria o item da lista, o seu primeiro item. Aqui eu já posso quebrar e dar um in prefixo a remover. Eu posso já testar essa expressão complexa com a variável palavra, a variável item da lista e a variável prefixo a remover, como que ela está sendo executada até o momento. Faltou um parênteses aqui. Então, desse jeito, ele deu erro. Vamos ver qual foi o erro. Eu não consigo trazer o valor falso em tipo lista. Então, só para rever um pouco a lógica aqui, basicamente da lista eu quero Então, na verdade, a expressão que eu queria não era list.contains, era list.select. Porque eu gostaria de filtrar essa lista apenas mantendo aqueles prefixos que são prefixo dessa própria palavra. Então, desse jeito, a gente conseguiu perceber que ele identificou o gatilho do prefixo para linhas 1, 3, 5 e 6 e identificou algum erro para a linha 4. Isso é um sinal que a gente precisa voltar aqui e, por exemplo, tem na videoaula de lista a gente falando sobre isso, adicionar a interrogação no final. Isso significa que, se ele achou algum valor, ou seja, se existe
uma lista com ao menos um valor, pegue esse primeiro. Se essa lista retornar 0 linhas, ao invés de retornar erro, retorne esse valor nulo. Mas a gente pode ir ainda além, né? Eu já identifiquei qual que é o prefixo que eu quero remover. O próximo passo é remover esse prefixo propriamente dito. Então, aqui eu adiciono uma vírgula e coloco aqui o resultado, que seria o text.removeRange. E aqui eu quero em cima de quem? Da minha palavra. E eu quero remover o quê? Eu quero remover a partir da linha 0 aqueles itens com a quantidade de caracteres desse meu prefixo a remover, que seria o text.length do meu prefixo a remover. E no final das contas eu não quero que o resultado final seja a variável prefixo a remover, eu quero que seja o resultado, e a gente tem a nossa text.length, eu sempre digito isso aqui errado, o H vem depois do T, e a gente consegue ter exatamente o resultado esperado. Todos aqueles prefixos que começam a respectiva palavra, eles são devidamente removidos. Só tem um detalhezinho aqui, ele acabou removendo esse 1, que eu não gostaria de ter removido esse 1. A gente pode fazer o quê? A gente pode, por exemplo, aqui, nesse caso, se esse valor for nulo, a gente já tem aula, eu gostaria que ele me retorne um string de texto vazio, porque eu quero algo com 0 caracteres. E dessa forma, a gente tem o nosso resultado final. Renato, a gente escreveu, de certa forma, uma mini funçãozinha, né? A gente pode salvar isso que a gente fez em uma coluna personalizada e a gente pode adicionar uma nova função. Eu posso vir aqui consulta nula, eu consigo vir no editor avançado, selecionar tudo, Ctrl V e eu crio a minha variável, né? Então eu quero minha palavra, list, e ao invés de apontar para a palavra, que nesse caso não existe mais, eu aponto para essa variável que eu coloquei, palavra, e o item da lista seria basicamente, ao invés de lista aqui, eu coloco o meu list. Vou colocar com o A maiúsculo aqui no final, só para diferenciar do identificador de lista. Então aqui eu acabei de criar uma função, aqui a variável, o nome da variável que eu escrevi foi palavra, e aqui faltou um Azinho nele. Então ele identificou que isso aqui é uma função, fn remove prefixos, e eu consigo chamar essa expressão, por exemplo, em uma função coluna personalizada. Aqui seria o gabarito com função, onde eu chamo essa minha expressão, onde eu sei que o primeiro argumento é a palavra que eu quero e o segundo é a lista de valores no qual eu identifico esse prefixo. Então a gente tem exatamente o mesmo resultado. Qual que é a vantagem de a gente fazer a função? A gente consegue guardar, reutilizar e compartilhar com colegas.